Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar do Fiagro FGAA11 da FG/A e vamos falar do relatório do mês de outubro que trata dos dividendos que foram pagos nesse mês de novembro. Lembrando que esse aqui é um Fiagro, meus amigos, Middle Risk. É um dos poucos Fiagros que temos nessa categoria de Middle Risk, porque a maioria a gente sabe que é High Yield. Mas antes a gente vai passar alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 15,8% ao ano, isento de imposto de renda. Considerando que ele é um fundo middle risk, como eu falei para vocês, seria um dividend yield muito top até. Se não fosse o detalhe, o P sobre VP dele se encontra em 0,83, ou seja, o fundo está com 17% de desconto. E a gente sabe que esse desconto aí causa uma distorção nesse valor desse yield dos últimos 12 meses. Por isso que eu faço sempre aquele ajuste, trazendo o valor da cota de mercado para o valor patrimonial, deixando o P sobre VP 1. E nesse caso o yield cai desses 15,8 para 13,1. Para mim esse é o yield real do fundo nos últimos 12 meses. Claro que se você comprar nessa cota amassada como tá, vai ter aquele yield de 15,8, mas considerando o preço real, preço normal, seria 13,1. O que, considerando ele um fundo middle risk, eu acho um yield ok. Não tá bom, também não tá baixo, tá ok. Se você prestar muita atenção nos meus vídeos, vai ver que a maioria dos fiagros ou até fundos imobiliários, quando eu faço esse ajuste, o valor da taxa eu considero baixo, mas nesse caso aqui tá ok. Até 13,5 seria ok. Acima de 13,5 seria já um yield acima do normal, seria melhor ainda. O último dividendo pago por ele, nos últimos meses ele vem pagando esse dividendo, foi novamente 10,5 centavos, o que dá um yield do mês de 1,28% ao mês, o que é um yield estúpido considerando que ele é um fundo middle risk. Mas isso se deve a essa questão do valor da cota de mercado estar muito amassada. Por isso que eu até resolvi, nesse caso aqui específico, fazer o ajuste também do valor desse yield se o valor da cota de mercado estivesse no VP. Nesse caso, o yield do mês cairia para 1,10% ao mês, o que, considerando que esse é um fundo middle risk, também é um yield muito bom, porque 1,10 é praticamente o que alguns fundos high yield estão trazendo. E ele aqui, sendo um middle risk trazendo 1,10, seria muito bom. Temos aqui os destaques do fundo no mês de outubro e a gente vê que o fundo continua com a carteira 100% adimplente, o que isso é muito bom, considerando que vários fiagros estão com pelo menos algum problema na carteira. Esse aqui é um dos poucos que não tem problema na carteira no momento. O fundo realizou vendas de 6,4 milhões, também é um destaque, mostrando que existe um apetite do mercado pelos ativos, pelos CRAs que estão contidos na carteira do fundo. No final do mês de outubro, o fundo terminou com uma cota de mercado de R$ 8,12. Atualmente está abaixo de R$ 8,00, mas está bem próximo de R$ 8,00. Mas nesse mês de outubro, como a coisa estava pior ainda, digamos assim, para esse segmento, os fiagros, o fundo bateu a mínima histórica dele, de cota, R$ 7,66, próximo de R$ 7,50, um valor bem baixo, considerando que o fundo está sem nenhum problema. Esse fiagro não tem problema e mesmo assim estão batendo muito na cota do fundo. Mas no momento ele está próximo de R$ 8,00. Teve uma recuperação interessante, subiu mais de 30 centavos a cota dele. E o fundo ainda se encontra, isso já está com uns 3 meses que ele cita como destaque do fundo, em um estudo para implementação de um sistema de recompra de cotas, que foi permitido recentemente pela CVM. Então ele está projetando essa recompra de cotas que vai trazer ganhos aos cotistas, exatamente porque se diminuir a quantidade de cotas no mercado, o que acontece? Aumenta o dividendo distribuído por cota. Então essa é a intenção do fundo. Comentários do gestor. Aqui eu destaquei a parte que eu considero mais importante desses comentários, do início dos comentários. Eles têm observado que mesmo com a carteira 100% adimplente, alguns investidores, aliás muitos investidores eu considero, estão vendendo suas cotas no mercado secundário com um desconto significativo em relação ao valor patrimonial. Por isso que o valor da cota está tão amassado e com tanto desconto como no momento, de 17%. Mas claro que se você olhar como um todo, tem vários fiagros que estão com desconto bem maiores, mas exatamente porque estão com algum problema. Tem vários fiagros aí que estão com desconto beirando os 30% ou até acima de 30%, mas esses estão com problemas. Esse aqui sem problema está com esse desconto de 17%. E aqui a gente traz mais alguns comentários do gestor. Eles citam o seguinte: a equipe de gestão segue avaliando a implementação de um programa de recompra. Aí está em discussão com o administrador, com a
assessor jurídico, isso tudo orientado pelas diretrizes do órgão regulador, no caso a CVM. Aí ele cita um exemplo aqui, caso ele recomprasse 1,8 milhões em cotas, a R$ 8,30. No momento, se ele compra abaixo de 8. Nesse caso, ele gastaria aproximadamente do dinheiro que o fundo tem em caixa, 15 milhões. A gente vai ver quanto é que ele tem em caixa daqui a pouquinho. Então ele gastaria 15 milhões do dinheiro em caixa para fazer essa recompra. E se ele cita esse exemplo, eu considero que ele está pensando em recomprar mais ou menos isso. Provavelmente é isso, assim ele não citaria esse exemplo. Ele citaria um exemplo mais modesto, tipo, compraremos 500 mil cotas, compraremos 100 mil cotas, mas não, ele cita 1 milhão e 800 mil cotas. Eu acho que ele está pensando em comprar mais ou menos isso aí. Aí eles falam que assim que for confirmada a realização desse processo de forma definitiva, vai ser emitido um comunicado ao mercado detalhando as condições do programa. Eu creio que quando isso acontecer, vai ter uma alta nos valores da cota aqui do fundo. Creio que vai acontecer isso, porque a tendência é, como eu falei para vocês, aumente o valor do rendimento do fundo, dos dividendos distribuídos pelo fundo. Então muita gente vai se interessar mais pelo papel. Temos observado uma forte demanda pelos nossos papéis no mercado secundário. Ele aqui não está falando, pessoal, das cotas do fundo, propriamente dito, mas sim dos CRAs que fazem parte da carteira do fundo. Então eles estão mantendo uma presença controlada nesse mercado sem realizar grandes volumes de vendas. E nesse mês eles realizaram, nesse mês de outubro que eu falo do relatório, realizaram 6,4 milhões em vendas e obtiveram um ganho de capital de cerca de 31 mil praticamente. E aqui eles mostram quais foram as vendas. Pessoal, aqui ele não zerou posição em nada, ele só vendeu partes dos CRAs. Para quem não sabe e às vezes não fica claro, esses CRAs são divididos em cotas. Então o fundo compra alguns milhares de cotas. Então eles venderam parte dessas cotas. Então ele vendeu Batatais, 2 milhões, vendeu Prime Agro, 2 milhões, vendeu 1 milhão de Jales Machado, vendeu 674 mil de Santa Fé, 430 mil de Ubifol e cerca de 300 mil de Uisa. Basicamente ele fez essas movimentações, totalizando esses 6,4 milhões em vendas, que deram um retorno de 31 mil. Eu achei um ganho de capital bem michuruca, diga-se de passagem. Eu acho que bom seria se ele tivesse vendido e tivesse ganho aí nesses 6 milhões e 400, sei lá, uns 100 mil, 150 mil, mas 30 mil eu achei bem pouco. Mas, de qualquer jeito, não deixa de ser um ganho de capital. Aqui temos uma tabela de sensibilidade, fica assim meio que escondida no relatório, mas isso aqui é a tabela de sensibilidade, colocando o valor de cota nessa faixa de próximo de 8 que eu falei para vocês, a gente tem um retorno anual de cerca de quase 17% isento de imposto de renda, o que é um retorno muito top. Considerando o desconto do imposto de renda, e aqui ele fala do desconto de imposto de renda máximo possível, ou seja, 22,5% ao ano, ou seja, é quando a pessoa faz aquela aplicação e realiza o lucro antes de 6 meses, seria o equivalente a um retorno de 22%. Passando aqui só para mostrar que isso aqui, meus amigos, é nada mais nada menos que o guidance do fundo. O fundo mantém a estimativa de dividendos de 10,5 centavos entre os meses de julho e dezembro de 2024, ou seja, até dezembro de 2024, que é pago em janeiro, ele crê que vai manter essa média de 10,5 centavos por mês de distribuição de dividendos, o que eu estou achando pouco. Eu acho que ele deveria estar pagando já uns 11 centavos, pelo menos. Já visando 11 centavos e meio. Mas, considerando o valor que o fundo está negociando no mercado secundário, é um retorno muito bom. Diga-se de passagem, já viu que é quase 1,30% ao mês. Então a gente nem pode exigir muito do fundo, mas eu acho que ele deveria estar pagando 11 centavos. E a gente vai ver por que eu acho isso na DRE do fundo. Lembrando que a DRE do fundo é por competência. Tá aqui, chegamos na DRE do fundo. Lembrando que até essa DRE deu uma melhorada, mas ela ainda continua, para mim, insatisfatória. Deveria ter no mínimo aqueles 6 meses e deveria ter mais detalhes. Por exemplo, aqui ele não fala das receitas do fundo, dos ganhos de capital que ele teve, naquelas vendas que ele falou no mercado secundário das CRAs dele. Eu não sei se ele embute aqui, ou simplesmente ele está falando mesmo de receita de juros. Mas você vê claramente o seguinte, que nos últimos 3 meses, o fundo teve a menor receita de juros exatamente nesse mês. O que para mim não faz sentido. Lembrando que no mês de setembro já teve um aumento na taxa Selic. Mas, apesar do fundo não falar, para mim fica claro simplesmente que esse aqui é um daqueles fundos que alguns devedores pagam trimestralmente, semestralmente, nem todos pagam mensalmente, e por isso acontece essa distorção. Você vê que em agosto, por exemplo, 5 milhões e 300 mil praticamente. Em setembro, estúpido, 6 milhões e meio. Cerca de 1 milhão e 300 mil acima de agosto e cerca de 1 milhão e 600 mil acima de outubro. Isso para mim deixa claro que tem essa variação por causa disso. A gente sabe que também já teve um aumento de novo na taxa Selic no mês de novembro, mas eu acho que isso aí só vai afetar os recebimentos do fundo no mês de dezembro, que só são pagos no mês de janeiro. Então, em relação a esse valor, que teve um aumento 0,5% da taxa Selic, que afeta aqui os rendimentos do CDI, a gente só deve ver lá para os dividendos de janeiro. Eu acho
que em janeiro tem tudo para o fundo começar a pagar uns centavos. Por quê? A gente vai ver daqui a pouquinho aqui na DRE do fundo. A gente focando aqui nesses valores de despesa, o fundo é relativamente constante, não muda muito, principalmente na taxa de administração, é bem próximo os valores. Outras taxas, deve estar incluída aqui a taxa de performance, porque o fundo cobra taxa de performance, meus amigos, pode ter certeza disso, porque a taxa de performance dele é 10% do que exceder 100% CDI. E esse fundo aqui bate o CDI sempre. Esse fundo é mais ou menos, o carrego da carteira dele, apesar dele não dizer no relatório, eu já fiz as contas, é mais ou menos CDI mais 3,5%. Então, todo mês ele bate o CDI, o 100% CDI. E aí ele cobra, ainda bem que é só 10% do que ultrapassa esse 100% CDI. Então, ele está cobrando isso, deve estar incluído aqui. Não fica claro porque ele coloca outras taxas e não coloca assim, taxa de performance. Então, no final das contas, o que importa para a gente é essa linha do resultado do fundo, ou seja, o lucro que o fundo obteve. Você vê que no mês de agosto ele obteve 4.700.000, que foi cerca de 1.300.000 abaixo do que ele conseguiu ter de lucro em setembro, e esse mês foi o pior mês dos últimos 3 meses. Esse mês aqui foi cerca de 1.700.000 abaixo do mês anterior, do mês de setembro. Aí você vê que o fundo distribuiu durante os últimos 3 meses 10 centavos e meio, que o resultado por cota do fundo no mês de agosto foi exatamente 10 centavos e meio. Ele pagou 10 centavos e meio e manteve 2 centavos em reserva. Só que no mês de setembro, meus amigos, ele teve um lucro de 13 centavos e meio. E com isso, como ele pagou só 10 centavos e meio, ele conseguiu colocar cerca de 3 centavos em reserva e passou a ter 5 centavos em reserva. Nesse mês, ele teve um lucro de apenas 9 centavos e meio, basicamente. E pagou o quê? 10 centavos e meio. Ele teve que tirar 1 centavo da reserva. Segundo aqui, essa linha, ele tirou 0,8 centavos e complementou o valor distribuído de 10 centavos e meio. Ou seja, ele tem 4 centavos em reserva. E esse mês foi péssimo, diga-se passagem. E mesmo assim, recebeu 9 centavos e meio, claramente ele tem condição de pagar uns centavos, principalmente por causa desse aumento nos últimos 3 meses de 0,75% do valor da taxa da Selic, que aumentou também, consequentemente, o ganho do fundo no CDI. Então eu creio que no começo do ano que vem ele já deve anunciar um novo guidance, provavelmente de 11 centavos. Eu creio que sim. Principalmente que tem uma tendência que em janeiro já tem um novo aumento da taxa Selic de novo. Existe essa previsão de aumento da taxa Selic de novo. Pode aumentar mais um meio ponto percentual. Então aí faz mais sentido ainda ele aumentar esse guidance, até porque ele já tem essa reserva interessante. E que se não der nenhum problema com o fundo, continuar todo mundo pagando em dia, tá tranquilo para o fundo pagar uns centavos. Chegamos aqui na carteira do fundo, pessoal. Novamente, não tem nenhuma mudança na carteira do fundo, né? Ele não comprou nada. Ele só fez vendas de parte dos CRAs do fundo. Então não tem muito o que comentar. Eu só destaquei novamente os 3 principais devedores. É a WD e a Alcoeste com cerca de 14%, cada uma delas, que são posições perigosas, exatamente por causa daquele percentual. Como eu falo sempre, para mim o ideal é até 5, melhor ainda se for abaixo de 5, no máximo deveria ser 8, e aqui tá 14, nos dois, tanto o WD como a Alcoeste, é quase o dobro do que eu considero o máximo possível, e a Jales também é um percentual de 8%, que tá aqui exatamente no limite do máximo que eu acho ideal. A Jales tem essa vantagem de ser uma taxa muito baixa, ou seja, é uma operação menos arriscada, CDI mais 1% apenas, e ela é uma empresa com rating AAA, então é uma empresa muito boa e pagando uma taxa muito baixa. É diferente da WD e da Alcoeste, que não tem rating nenhum e estão pagando taxas bem mais altas, com exceção do caso aqui desses 2 CRA da WD que estão pagando taxas, para mim, praticamente high grade. Essa aqui é high grade e essa aqui é o início do middle risk. A Alcoeste também tem uma middle risk, mas essas aqui já são mais para high yield, as 3, e essas aqui já estão beirando ultra high yield, mas também são percentuais baixos. Destaquei também o único CRI que o fundo possui, da Cibra Fértil, tá aqui, uma taxa também high yield, 23 milhões alocado, e Fiagro que o fundo possui, que ele não diz quais são os Fiagros, 4 milhões e meio investido, 1,1% da carteira, e o fundo possui em caixa 24 milhões. Como eu mostrei para vocês agora há pouco, ele disse que está pensando em comprar 1,8 milhões, é o que ele dá a entender, de cotas do fundo, a 8,30. Claro que se ele comprar 1,8 milhões no valor que está atualmente, gasta até menos, e ele ainda ficaria com 9 milhões em caixa. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Mas comentando um pouco mais, você vê aqui o tipo de ativo, o devedor. A gente vê aqui a taxa, que é o indexador, mais a taxa propriamente dita, que o devedor paga ao fundo. Aqui temos os valores investidos em cada um dos ativos do fundo. Aqui temos o patrimônio líquido investido em cada um desses ativos do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo de forma alguma. Já se inscreve agora. Já deixa aquele like, são muito importante. Deixa o like, que eu me esqueci de pedir antes. É muito importante pra gente. Comenta aqui e ative o sininho também, para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views possível, para no mês que vem trazer
fazermos mais uma vez a leitura do relatório do mês de novembro aqui do FGAA 11 da FG/A. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!